Quem andou resolvendo prova anterior deve se lembrar perfeitamente dessa estrutura. Independente da ordem com que esses textos aparecem, eles têm vindo, pelo menos nos 3 últimos anos. Como se preparar para vestibular é acabar contando, de certa forma, com padrões instituídos pela própria banca, eu fiz questão de trazer isso para vocês, porque, de repente, esse formato se repete e acaba favorecendo aí o cara que meio que se mostrou precavido quanto à possibilidade de encontrar essa estrutura. Em que acaba a gente encontrando utilidade, praticidade, enfim, que ferramenta você tem à mão quando descobre o formato de uma prova. Não ignorar nenhuma possibilidade de argumentação. Volta para o quadro. Se você tivesse que escolher, dentre esses 3 tipos de texto, como aquele do qual sairiam mais argumentos ou inspirações, ou, enfim, dados que poderiam colaborar para a tua defesa de tese, eu acredito que a maioria focaria aqui, no texto em prosa. Entretanto, vale ressaltar, tá? Poema e história em quadrinho, assim como na charge, mas historicamente história em quadrinho, mais, esses textos têm, sim, potencial de colaboração para a construção do seu texto. Repito, não copiando o trecho de texto, mas de alguma forma fazendo referência a algum argumento com o qual você pode contar. Então fica a dica. Se o enunciado de uma questão acaba te conduzindo à interpretação de um poema, por exemplo, de repente, desse poema ou mesmo desse enunciado, como já aconteceu, você pode tirar ideias com as quais se poderia contar. Vamos pegar, por exemplo, o tema do ano passado. Quem fez a prova do ano passado deve lembrar. Tempo é dinheiro? Tempo não é dinheiro. Tempo é dinheiro? Produzir riqueza. Tempo não é dinheiro porque resulta em brutalidade. Tem, nessa prova do ano passado, uma historinha que termina com as tartarugas. E as tartarugas falando a respeito principalmente do quê? Da incapacidade que as pessoas têm tido de viver o momento sincrônico à percepção delas, ou seja, o presente. Isso já poderia entrar, não literalmente, com todas as palavras, mas a ideia poderia sim ser utilizada como estratégia argumentativa. Através da paráfrase, ou seja, a manutenção desse dado com alteração de forma, você poderia dizer que tempo não é dinheiro, devido ao fato de que a qualidade de vida acaba se perdendo quando você quer acelerar processos que têm um ritmo normal. Aí você vê, né? Na história em quadrinho, um texto, talvez, de todos, para o qual se dê menos atenção, menos consideração, e dentro dele você encontra alguma coisa. A própria poesia que aparecia na mesma prova também te dava argumento. Não sei se você vai lembrar, a poesia falava a respeito de cenas como a mão tentando, né, sentir a calma que o rio traz. E essa poesia também falava a respeito da necessidade de se viver cada instante. Então a coletânea, sim, colabora. Repito, sem transcrever trechos. A proposta lá no final é muito clara, fala sem cópia de trechos de texto, mas usando os textos, contando com os textos, no nível ideológico e não no nível físico. Tá? Agora, não acaba a coletânea aí. Depois da prova, tem mais uma coisinha. Dá uma olhada lá. Tradicionalmente, a UERJ tem disponibilizado aos alunos um texto adicional de apoio. Tá? Esse texto, ele tem uma tendência de condicionar a abordagem do tema em si. Vou voltar um pouco, tá? Não na prova do ano passado, mas eu vou lembrar a prova de 2011. Havia um trecho como esse texto de apoio, que era uma fala do Saramago, tá? A respeito do Twitter, dos 180 caracteres do Twitter, e falando a respeito de um possível retorno ao grunhido, como ele chama. Tá? E discutindo o quê? Discutindo a ideia de que os meios de comunicação estariam empobrecendo. A partir da fala dele, você conseguia conduzir muito melhor o raciocínio da redação do que contando com os textos da prova, que foram muito mais sutis na análise do tema do que esse texto de apoio propriamente dito. Então, fica a dica. Dá uma olhada nesse último texto, porque não é um texto a mais. Ele tem a tendência de condicionar a abordagem final. Tá ok? Fica atento a isso, porque pode ser decisivo até mesmo para você, na puxada de ideias para começar a redação, já pensar num caminho muito mais seguro para a tua defesa de tese. Beleza? Formato de prova pequeno, entretanto, extremamente útil para quem sabe tirar os argumentos de cada um dos textos disponíveis. Beleza? Continuando então, deixa eu dar uma olhada nas bases da estrutura dissertativa.
Quando você vê um título desse, parece que eu vou falar de introdução, desenvolvimento e conclusão. Vou não. Eu vou falar dos 5 itens para correção que talvez façam com que a tua nota final saia mais alta. Porque, repito, trata-se de uma correção muito mais técnica do que aquelas com as quais você vinha, né, convivendo até agora. E aí eu vou puxar o que de cada item me parece mais importante você estar atento para a produção. Acho que com o passar do tempo, a gramatiquice ela foi perdendo, e que bom, né, espaço na produção textual. Antigamente você tinha uma preocupação muito grande em relação a texto de não errar os aspectos gramaticais, estruturais, uma crase, uma regência, etc. Isso ainda existe. Existe uma preocupação com a gramática. Entretanto, como a produção textual evoluiu, outros itens entraram em cena como formas de quê? De avaliar se o texto está bom ou não. E esses itens ainda, para algumas pessoas, representam incógnitas, mistérios, ou, que eu acho que é até mais grave, né? As pessoas sabem que esses itens existem, mas talvez não revisem esses itens da forma mais eficaz. Por exemplo, quando você está fazendo a revisão de uma redação, é notório que a parte gramatical prevaleça, se você não estiver atento ao que a gente vai conversar agora e que não é só gramática. Deixa eu dar uma olhada nos itens que podem fazer da tua revisão uma revisão muito melhor e, consequentemente, a entrega final da redação ser uma entrega muito melhor. Deixa eu dar uma olhada lá. Em relação à tipologia, tradicionalmente, a banca da UERJ trabalha, você sabe, com o texto dissertativo. Lembrando que não é qualquer dissertação, é a dissertação argumentativa. Lembrando que a dissertação argumentativa tem como principal objetivo defesa de tese, então eu não estou entregando só um posicionamento, eu estou entregando posicionamento e motivos para que esse posicionamento seja o mais qualificado dentro daquela discussão. Lembrando um detalhe, falei agora há pouco que o tema da UERJ tem tido a postura bipolar de sim versus não, a favor versus contra. Tudo bem, até aí tranquilo. Só que, fica atento, no ano passado, a UERJ entregou as teses para o candidato e pediu que o candidato fizesse a opção por uma delas. Pode ser que isso aconteça de novo, tá? Pode ser que você não entregue a tese no teu absoluto, ou seja, na tua percepção como origem. Pode ser que você tenha que defender uma tese que a banca te entregou. E, na verdade, a tese, no ano passado, já vinha acompanhada de um argumento prévio. Tempo é dinheiro, produzir riqueza. Tempo não é dinheiro, resultar em brutalidade. Então, fica atento. Ou você vai entregar a tese, ou a banca já está oferecendo a tese para você. Uma coisa que no ano passado também chamou muito a atenção foi o verbo de comando. O verbo de comando era defenda. Daqui a pouco a gente vai analisar, mas como eu estou comentando da dissertação, fica atento. Se você tem a possibilidade de discutir ou se você tem a necessidade de defender. Tá certo? Vamos dar uma olhada no outro item, seguindo. Atendimento ao tema. Junto com a tipologia, item capaz de promover o zero unilateral para a sua redação. E vamos combinar. Fugir totalmente do tema, no caso da UERJ, me parece um fato talvez mais frequente do que em outras avaliações, cujo tema é mais amplo. Entretanto, existe um recurso com o qual você pode contar a fim de que esse atendimento ao tema não seja nulo, que é o meu grande receio. Para você não anular, preste atenção aos eixos temáticos, ou seja, as palavras-chave de cada tema. A gente também vai trabalhar isso daqui a pouco. Mas já fica atento, porque se você atender a esses eixos temáticos, dificilmente você vai ter algum problema nesse quesito. Tudo bem? Fechado? Os dois unilateralmente capazes de zerar, independentemente da capacidade gramatical que você tem. Pode ter sido machadiano na produção textual. Se a fuga do tema é inegável, teu zero é inegável tanto quanto. Beleza? Atendimento ao tema, tipo de texto, vamos continuar. Aí a gente parte para um item que, sem dúvida nenhuma, faz a diferença para quem está pretendendo mandar bem nessa redação, que é a coesão. Coesão é a ligação física entre as partes do texto. E essa coesão costuma apresentar equívocos principalmente quanto a dois aspectos. Primeiro aspecto, repetição vocabular. Eu quero você muito preocupado com o fato de não deixar as palavras se repetirem, sugerindo duas coisas com isso sem querer. Uma, limitação de vocabulário. Duas, a ideia de o texto não andar. O texto precisa sim de repetição.
Uma repetição mínima, mas não das palavras, mas do tema central do qual se fala. E, além da repetição, para um texto funcionar, ele precisa de progressão, ele tem que andar. Quanto mais você repete as palavras, menos o texto anda. Então, vamos tentar evitar a repetição vocabular a fim de fazer o texto andar. E se você quiser, de repente, burocratizar um pouco mais isso, tentar elevar ainda mais a qualidade do texto, e aí a questão de cada um tentar aprofundar ou não, eu sugeriria também tomar cuidado com rimas involuntárias, principalmente quanto a certos sufixos, e tomar cuidado também com repetição de radical. Você usa 3 palavras de mesmo radical no mesmo parágrafo. Essas palavras estão próximas. Você não repetiu a palavra, mas repetiu o radical. Então, me parece um problema tanto quanto repetir a palavra como um todo. Então, repetição vocabular, repetição de radical e essa rima involuntária, toma cuidado. Toma cuidado para não deixar acontecer. Deixa fazer o texto andar. E essa mudança vocabular, a mudança das estruturas, dos morfemas, de repente, isso favorece a tua coesão. Em relação aos pronomes, toma cuidado com a questão do anafórico e do catafórico, principalmente. Pronomes da família ST. Este, esta, isto, para frente, catafóricos. SS, esse, essa, isso, anafóricos. Resgatam coisas já ditas. Cuidado para não usar pronome numa posição equivocada, porque senão, de repente, você pode gerar até uma ambiguidade. Você coloca um ST tentando apontar para trás, mas, na verdade, você está se referindo a algo que vem depois para quem lê. Então, isso pode gerar uma certa confusão na leitura e isso compromete, obviamente, não só a coesão. E esse é um detalhe importante, volta para o quadro. Compromete a tua coerência. Esses itens representam ligações de partes do texto. A coesão é a ligação no nível da forma e a coerência é a ligação no nível das ideias, das informações. As definições são grosseiras, tá? Mas elas são simples o bastante para que você, na hora da prova, faça o que tem que ser feito. Coesão, ligação na forma, coerência, ligação na ideia. O que é importante ressaltar, as questões de problemas de coesão acabam impactando quase sempre a noção de coerência. Então, quando você tem problema com o pronome, de repente você diz uma coisa que não queria, compromete não só aquele trecho, mas compromete o parágrafo, às vezes, como um todo. Fica atento, então, como eu falei, à repetição vocabular, fica atento ao uso de pronome. Quanto à coerência em especial, vale ressaltar que há uma subdivisão aí. Acompanha comigo. Coerência interna, texto a respeito dele próprio, e coerência externa. Ligação entre o texto e a realidade. Não compromete a ligação interna, não compromete a ligação externa. Cuidado com as referências ao que está fora do texto, a fim de que com isso você não crie factoides, dados falsos, e com isso comprometa a legitimidade do texto como um todo. Isso pode ser avaliado principalmente sob o ponto de vista do tipo de argumento com o qual você conta. Tá? Se é uma autoridade, se é um argumento por citação, se é um dado com o qual a coletânea contou. Cuidado com o tipo de argumento, porque os argumentos variam em qualidade conforme o tema no qual você o está encaixando. Tá? Então, para não comprometer a verdade externa ao texto e não comprometer a coerência consequentemente, fica atento à legitimidade, né, da informação com que você vai trabalhar. Fechado? E o último item, sem dúvida nenhuma, é o atendimento à norma padrão. E aí, atenção, principalmente a alguns itens gramaticais que têm uma tendência maior de erro. Estou falando da crase, estou falando da concordância, estou falando da pontuação, estou falando da colocação pronominal e eu estou falando da regência. Cinco itens gramaticais com os quais eu me preocuparia, ok? Por quê? Porque são os itens que, devido ao uso, acabam, de certa forma, mais comprometidos. E aí, para cada um deles, existem situações em que a gente acredita que o erro tende a acontecer mais. No caso, por exemplo, de regência, aqueles verbos mais comuns, né? O caso do assistir, cuidado quando for usar a diferença do ver para o ajudar. Alguns como avisar alguma coisa a alguém ou avisar alguém de alguma coisa. Pagar, perdoar, responder. Pega a tua aula de regência e dá uma olhada nisso. Em relação à crase, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Tá?
Cuidado com essa história de palavra feminina e tem o a antes, eu já vou acentuando. Cuidado que acento grave tem um poder semântico muito significativo, que diz respeito a quê? A generalização ou especificação. Crase não é regra. Crase é um fenômeno de fusão de vogais. Então, se são vogais fundidas, lembra que uma delas é o artigo. E esse artigo, na verdade, cria um fator de especificidade. Vê se o que você está dizendo é específico a ponto de merecer esse artigo. Se não for, tire esse acento de cena, para dar o efeito de generalização que talvez você queira originalmente. E sobre pontuação, cuidado com a vírgula. Principalmente com a vírgula, porque a vírgula pode tornar o teu período muito maior do que ele deveria ser, e isso compromete o avaliador, na medida em que ele precisa entender o que você tem para passar, e ele só vai conseguir isso se você oferecer uma pontuação adequada. Tudo bem? Quanto à concordância, principalmente a questão da inversão e colocação pronominal, por favor, sem começar a frase com oblíquo, e sem colocar esse oblíquo depois de pontuação de pausa. Isso também pode comprometer bastante. Fechado? Beleza? Se você tiver com esses 5 itens da correção em dia e na gramática esses 5 também apurados, tenho certeza de que tudo tende a dar o mais certo possível. Tá? Vamos continuar? Tem mais coisa para mostrar. A gente falou, então, da base da correção, a gente falou antes da estrutura da coletânea. Vamos falar um pouco de como foram os últimos temas. Os últimos temas, na verdade, eles dizem respeito principalmente a quê? A uma visão dual de realidade, ou sim ou não, ou a favor ou contra. O que eu preparei aqui, o que eu trouxe para você? Eu trouxe aquele textinho final. Passou coletânea, passou texto de apoio, e aí, como é que fica? Deixa eu dar uma olhada lá. Tema 2013. Os textos 4 e 5 apresentam posições opostas sobre a relação com o tempo. Eu não estou preocupado com quais são os textos, não, tá? Essa prova você já viu. Eu estou preocupado, na verdade, com o quê? Com a estrutura final. Então, não importa o que é o 4, o que é o 5, só para ninguém ficar perdido aí. Para o primeiro, tempo é dinheiro, porque deve ser empregado em produzir riqueza. Para o segundo, tempo não pode ser resumido ao dinheiro, porque isso é uma brutalidade. Com base na leitura de todos os textos e de suas elaborações pessoais sobre o tema, escolha uma das duas posições e a defenda. Defenda foi o verbo de comando utilizado. Defenda não está dando a possibilidade de elucidação para cada lado, tentar diplomatizar o processo. É defender. É escolher um lado e ficar com ele. Cuidado com o verbo de comando para a redação que venha a aparecer. Ok? No caso foi defenda, você tinha que escolher uma das duas posições. Continuando. Redigindo um texto argumentativo, ele nem usa a palavra dissertativo, já vai logo para o princípio da argumentação. Em prosa, de vez em quando a galera me pergunta, Rafael, está falando de prosa? Está falando de quê? Prosa é um texto com períodos que se agrupam em parágrafos. Tá? Períodos e parágrafos. É para te impedir de fazer um poema, por exemplo. Ou te impedir de repente, fazer aquelas construções que as lendas dizem que ganhou nota 10, ou que se tornaram redações de referência, de qualidade. Não, é uma redação burocrática mesmo, técnico-científica, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Como você viu até aqui. Aproveitando o gancho da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, vamos falar de carta. E talvez, de repente, você esteja querendo saber, Rafael, em relação à carta, o que você acha? Vamos lá. Falar de carta em relação ao UERJ é falar de uma modalidade que não aparece desde o vestibular de 2007, em que você escolhia mandar uma carta para o José Saramago ou para o Rubem Alves, contrariando-os a respeito de posições que eles apresentaram com os seus textos. A possibilidade de cair carta, ela existe? Existe. Porém, não me parece tão grande, tá? A ponto de que mereça essa preocupação toda, e também não me parece ser um texto que gere tanta dificuldade assim em termos de produção, a não ser uma certa noia que a gente carrega do que tem que aparecer ou não. Tá? Vamos dar uma revisada rapidinho, como é que a gente poderia fazer essa carta, a partir de um modelinho que a gente vai construir aqui. Tá? Essa carta, na verdade, ela precisa de algumas referências. Essas referências são a data e a cidade. E data e cidade podem aparecer em qualquer margem da folha. Depois você pula uma linha e começa com a saudação. A saudação não, perdão. Eu acho aqui.
Foi. Opa. Foi. Pulando com... Agora foi. Com o vocativo. Não está indo. Com o vocativo. Esse vocativo, prezado fulano, ou simplesmente fulano, dependendo da situação que a banca coloque, tá certo? Não esquecendo, depois desse vocativo, a vírgula. Essa vírgula é importantíssima, até porque a estrutura conhecida como vocativo, ela parte desse princípio, de um isolamento do resto do texto através dela. E aí você começa o texto propriamente dito. Terminando lá embaixo com, e aí vou passar para cá, a saudação. Aí sim, lá no final já com a vírgula, um abraço, um beijo, com carinho, dependendo da situação. E um item que aí sim eu acho que é importante, que é a questão da assinatura. Fica ligado, essa assinatura não pode ser o seu nome. Até porque se você colocar o seu nome com a sua letra, isso vira fraude e anula. Se a UERJ trouxer a carta, vem com uma assinatura proposta pela própria banca, como aconteceu da última vez em 2007. Um estudante ou uma estudante. Tudo bem? Voltando ao que eu particularmente acredito. Não acredito que apareça a carta. Entretanto, se ela aparecer, simples. Você pega essas estruturas, lembrando que a única estrutura das que eu mostrei com posição fixa é o vocativo. Você pode deslocar cidade e data pela linha, saudação e assinatura pela linha também, em qualquer espaço, sem problema, tá? Entretanto, a questão da assinatura me chama muito a atenção, como eu coloquei, e o formato da carta, o texto propriamente dito, com estrutura de dissertação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo bem? Fechado? A gente fala a respeito da carta aí mais por segurança, mas eu sinceramente não acredito que a UERJ venha a trabalhar, não. A não ser que ela opte por, depois de um certo tempo, desconstruir o padrão dela. É o que eu falo sempre, né? A gente se prepara para vestibular pegando provas anteriores. E através dessas provas anteriores, aí pegando as 6, 7 últimas provas, a gente não viu isso aparecer. E aí, voltando para a proposta. No mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Mínimo e máximo tem se mantido, tá? Com o passar desses anos, mínimo e máximo tem continuado 20 e 30, tá? Os temas da UERJ tendem a proporcionar o quê? Tendem a proporcionar uma redação mais densa em termos de discussão. E por que eu estou dizendo isso? Você pega, por exemplo, uma redação como a do Enem. Você pensar em Enem é pensar em problematizar e depois solucionar. No caso da UERJ, como a discussão ela é um pouco mais ampla e a defesa de tese é muito mais explícita, você vai ao encontro de argumentos que justifiquem a tua tese como a melhor. Então, falar sobre esses argumentos acaba tomando um pouco mais de espaço. Em relação aos argumentos, presta atenção a um detalhe. Cuidado com a assimetria textual. O que eu estou querendo dizer com isso? Você, na hora de escolher os argumentos, acaba optando, talvez, por alguns mais fortes e por outros não tão fortes assim. Tá? Cuidado, porque, de repente, quanto mais você sabe de um argumento, mais você acaba escrevendo e, consequentemente, um parágrafo acaba ficando muito maior do que os outros. Preste atenção, cuidado para visualmente a tua redação não parecer desequilibrada. Tá? Tentar fazer com que os parágrafos sejam mais ou menos aí do mesmo tamanho. Sem paranoia, mas que visualmente não comprometa tanto. Tem 2 parágrafos que tendem a ser menores. Introdução e conclusão. Até pelos objetivos, né, que você tem em cada um deles. Introdução com tese e conclusão com retomada de tese. Então, por isso, fica atento. Antes de ler a sua redação, o avaliador vê o que você escreveu. E vê, para ele, na verdade, a redação é um grande quadro e já a partir da organização dos parágrafos, você mostra planejamento, mostra estrutura. Tudo bem? Beleza? Então, tema de 2013 visto. As características que eu queria eu te mostrei. Vamos dar uma olhada no de 2012, só por comparação. Você vê que o mínimo de 20 aparece, você vê que o máximo de 30 aparece, e, de novo, uma postura sim e não. É possível, para a juventude de hoje, alterar o futuro? É quase que tempo é dinheiro. A diferença é que em 2013 não teve pergunta. As teses já estavam explícitas. Em 2012, não. Em 2012 apareceu uma pergunta.
E na pergunta, obviamente, você não vai colocar um sim, não vai colocar um não na introdução, mas teu tópico frasal ou dentro da introdução, um período com o qual você vai contar, esclarece, coloca o posicionamento a respeito do assunto. Não sai do primeiro parágrafo sem se posicionar. Não cria suspense para o avaliador, para depois, no segundo, no terceiro, ele descobrir o que você acha do assunto mesmo. Tudo bem? Fechado? A introdução é muito importante, é o cartão de visita, é dizer para onde você vai e o que você vai defender a partir dos argumentos com os quais você vai contar. Ainda na análise comparativa, deixa eu seguir, deixa eu ir para 2011. Sua opinião, texto argumentativo de novo, mínimo 20, máximo 30, da ocorrência ou não de um empobrecimento das formas atuais de comunicação entre as pessoas. Falei agora há pouco, não sei se você lembra, eixos do tema. Fazer com que esses eixos apareçam como discussão, tá certo? Então, quando você olha para palavras, nesse caso, como empobrecimento, comunicação, são palavras que vão fazer com que você não fuja daquilo a que a prova está se propondo, tá? Não deixa de tocar nesses elementos em todos os parágrafos com os quais você vier a trabalhar. E aí você repara, 2013, 2012, 2011, eu não estou vendo linguagem híbrida ou não verbal alguma. E aí? Pode ser que apareça? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, dar uma olhada em provas anteriores, você vê o que aconteceu. 2010, Jarbas manda o motorista pegar o Mercedes, que hoje tem que receber o Bolsa Família. Olha a ironia aqui, ó. Motorista pegar o Mercedes, receber o Bolsa Família. Redige uma dissertação de 20 a 30 linhas em que expõe a sua opinião a respeito da cultura de transgressão das leis, tão comentada no Brasil de hoje. 2009, você deve ter visto essa prova também, que é a figura do Escher, também da ideia de relativizar, que é a ideia, na verdade, de fazer com que vários ângulos possam ser levados em consideração na análise de uma determinada situação de realidade. Então, preste atenção. Fica atento, porque a linguagem não verbal ou a linguagem híbrida podem aparecer na tua proposta. E aí, aquele detalhe do não verbal, do cuidado com a imagem, de um aspecto pelo qual passaria desapercebido o candidato comum, mas que você não vai deixar. De repente, ele te dá o argumento do qual você precisa para trabalhar essa defesa da melhor forma possível e daí você conseguir escrever a melhor dissertação. Tá certo? Uma banca com correção de redação, repito, mais criteriosa do que aquelas com as quais você vinha convivendo até aqui. Uma banca que exige do candidato temática e linguagem muito apurados, e eu tenho certeza que você tem todas as ferramentas necessárias para concluir esse raciocínio. Só dá uma olhada no quadro de novo, eu queria chamar a atenção a um detalhe. Você observando o quadro, sob várias perspectivas, você acaba, na verdade, percebendo o quê? Vários ângulos de observação, e todos eles legítimos dependendo do ponto referencial. Por que eu puxei a figura de novo? Puxei a figura de novo para você entender que ela não foi uma simples figura que apareceu na prova, tá? Essa figura apareceu na prova, na verdade, para quê? Para concretizar de forma visual aquilo que as palavras já estavam dizendo. Então, mais uma vez, a gente já tinha falado isso, não subestima, tá, a importância que a linguagem não verbal tem. Ela pode te dar os argumentos que os outros candidatos não vão ter, e aí você consegue ultrapassá-los em termos aí de concorrência pela vaga. Tá certo? Enquanto você dá uma olhada no quadro de novo, deixa eu só puxar uma referência aqui, que me pediram para a gente comentar, e aí você vai, de repente, olhando para o quadro, tendo ideias aí, caso você tivesse que produzir. A Amanda pergunta, pode usar os dados do texto da prova instrumental para legitimar a redação, ou isso seria considerado cópia? Amanda, vamos lá, preste atenção. A cópia é do trecho. As informações são informações com as quais você pode contar, obviamente tentando a paráfrase delas e não a manutenção do trecho em si. O que a banca não quer é que você copie trechos de texto e faça com que esses trechos ocupem o lugar de palavras que deveriam ser suas. Mas para pensar comigo. Todos os textos de uma prova falam a respeito de um mesmo tema. E aí falam disso para quê? Para que você os ignore? Para que você fale a respeito de alguma outra coisa? Como se a prova dissesse, olha, só pode falar do que não está aqui, tá? O tema é esse, menos o que eu comentei? Não me parece fazer muito sentido. Então eu te indicaria a paráfrase a respeito dessas informações que a prova for te oferecendo.
E ainda tem mais uma pergunta. Ainda confundo muito isto e isso. Pode dar exemplo? Com certeza. Vamos voltar para o quadro? Deixa eu dar uma olhada lá no que a gente pode exemplificar. De repente eu digo que a fábrica faliu e isso foi decisivo para minha demissão. Isso, SS, retomando uma informação anterior. Caráter, nesse caso, anafórico. Então você usa pronomes com SS para fazer retomada de informações anteriores. Agora, como é que eu aplicaria o isto? É só inverter. Se eu disser, por exemplo, volta para o quadro, em vez de a fábrica faliu e isso foi decisivo para a minha demissão, isto foi decisivo para a minha demissão, eu provavelmente colocaria 2 pontos e depois a fábrica faliu. E aí o isto, o ST, apontaria para frente. Então eu não poderia usar o isto se essa informação da falência não estivesse colocada depois. Tá certo? Espero que eu tenha te ajudado. Aliás, não só você, né? Eu espero que eu tenha colaborado da minha forma com todo mundo que está assistindo agora. E eu espero, de verdade, que você tenha a maior eficácia e o maior sucesso e que mais do que uma simples graduação, o teu sonho começa a ser realizado agora, no próximo dia 1º. Tá certo? Prazer mais uma vez estar com vocês. Um abraço. Até a próxima.